seguir, vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. obedecer, Obedecer, sem duvidar, murmurações sem jeito. E tudo mais, deixo pra trás, assim que em Cristo cresço. Uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? chegou a hora, Chegou a hora de deixar o que é impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar pra vencer, gerar um filho varão. eis-me aqui, Eis-me aqui, não vou temer, não vou temer, atendo o teu chamado. vou te seguir, Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações rejeito. E tudo mais, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Há uma nuvem que da igreja tem cuidado, há um exército por Deus bem preparado. Quem pronto está pra servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar pra indolência, com alegria, entusiasmo, excelência. Quem vai? Quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vão temer, atendo o teu chamado. Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações rejeito. E tudo mais, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. amém, amém, aleluia, ó Senhor Jesus. Vamos para o próximo hino? Dispensadores. Amém. Próximo hino, dispensadores. Amém. Senhor Jesus. Estou imerso na palavra, nada agora me abala, sou de Deus dispensador. Olha lá. Siga humilde, reverente, palavra do Senhor. Se trabalhado e provado, vou amadurecer, para tornar-me a habitação de Deus. Amém. Graça, amor, verdade e luz. Quero dispensar. Amém. Viver de realidade expressar. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar bem alto. Vamos liberar o Espírito. Ó Senhor Jesus, Sou imerso na palavra, nada agora me abala, sou de Deus dispensador. Serei fiel e obediente, sigo humilde e reverente a palavra do Senhor. Se trabalhado e provado, vou amadurecer, retornar minha habitação de Deus. Graça, amor,
aquela estrofe, se trabalhado. Vamos falar junto? Se trabalhado. Se trabalhado e provado, vou amadurecer, até tornar-me a habitação de Deus. Graça, amor, verdade e luz, quero dispensar, um viver de realidade expressar. Que tal a gente, baseado nisso, a gente convidar o irmão para orar com a gente? Convida o irmão que está do seu lado. Irmão, ora comigo. Eu quero ser um dispensador da graça, da verdade. Enfim, eu quero ser um dispensador do mistério de Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Então vamos cantar agora o último hino e depois nós vamos continuar a reunião com a mensagem, amém? O hino chama Geração Final. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O tempo está avançando. A hora está para chegar. É verdade. A gente sente que ele está vindo. Vamos soltar a voz, irmãos. Para a luta que
Todos nós somos nós, o seu batalhão. Amém. Aleluia. Irmãos, às vezes a gente olha para nós aqui, né? E você vê um povinho aqui, né? Um povinho. Aqui nós, todos aqui. Mas Deus vê um batalhão. Hã? É um batalhão. Fala para o seu irmão do lado, nós somos aqui um batalhão. Não somos um povinho não, um batalhão. Ô Jô, por favor, põe o microfone aqui, eu estou toda a mensagem hoje, tá bom? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Ó, digno de toda honra e toda glória, Logo todo o eu, universo, pobre o maior de pecador, todos, cujo nome está acima de tudo, logo eu, que é Jesus. tão fraco e Nos tão curvamos diante de Ti débil, nesse momento, Senhor, logo porque o Senhor é o nosso de graça Rei. recebi. Nós estamos aqui, sujeitos ao Senhor, nos curvamos perante Ti e Te damos honra e glória. Ó Senhor Jesus, abençoa aqui a Sua igreja. Ó Senhor, abençoa aqui o Seu pelotão, abençoa aqui os Seus dispensadores. Senhor Jesus, estamos todos aqui, juntos no Senhor. Ó, nos agracia com a Sua presença. Toque em cada um de nós, com um toque de poder, de vida, e tira daqui do nosso meio tudo que visa derrubar ou ser contrário à Tua vontade e à edificação da Sua igreja. Nós rejeitamos daqui do nosso meio todo o mal, caia por terra e parte em retirada o que não é do Senhor. Ó Senhor Jesus, essa reunião é para o Senhor, é para a glória do Senhor, é segundo a vontade do Senhor. Estamos aqui para isso, até que o Senhor venha e cumpra cabalmente a Sua vontade e nos leve para a glória. Ó Senhor Jesus, amém. Muito bom. Jesus é o Senhor. A mensagem é que dessa noite, apóstolo, o dispenseiro do mistério de Deus. Na verdade, eu não era para estar na mensagem. Acontece que o Caleb, ele não passou bem. E aí nós estivemos em oração por ele ontem, hoje. Ele anunciou para mim: ó, irmão, realmente não vai dar não estou legal. E eu fui no médico hoje de madrugada, e o médico falou que é bom não sair de casa, fazer repouso. Então, pegou uma virosinha aí, mas eu falei com ele agora há pouquinho, ele falou que já está melhorando, graças a Deus. Mas aí, o irmão Romildo também não passou muito bem, então eu já estava na condução e já emendou a mensagem, né? Mas eu não penso aqui em dar uma mensagem, apenas ter uma comunhão com os irmãos, né? Algo que a gente possa ganhar junto, desfrutar junto, né? Não é verdade? Então vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do que nós já desfrutamos do alimento diário, tá bom? E também vale a pena a gente relembrar que na semana passada o irmão Roberto falou um provérbio muito rico, lá provérbio 29, o que fala lá em provérbio 29? Não havendo profeta, o povo se corrompe, né? Mas feliz é aquele que guarda a lei. Feliz é aquele que guarda a lei. É isso? Olha lá, não havendo profeta, o povo se corrompe,
mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aí a palavra guarda, ele também falou para a gente, lembra? Que guardar traduzindo, é o mesmo que obedecer. Guardar é obedecer. E lei, o que é lei? Lei é palavra. Tudo que está aqui, irmãos, tudo que está aqui, por estar escrito aqui, virou lei. Virou lei. Aquele salmo que fala assim: deleita-se no Senhor, e Ele satisfará, ou também atenderá os desejos do seu coração. É lei. Agrada-te do Senhor, deleita-se no Senhor, e Ele vai satisfazer, Ele vai atender os desejos do seu coração. Sabia que isso é uma lei? Não era para a gente estar todo momento se deleitando no Senhor? Amém. Porque se é lei, vai acontecer. Amém. É ou não é? Se eu me agradar do Senhor, Amém. não é ficar agradando o Senhor, é eu me deleitar no Senhor, não é? É eu me jogar no Senhor, eu mergulhar no Senhor, eu desfrutar do Senhor, eu cantar do Senhor, eu louvar o Senhor, eu me jogar no Senhor, eu obedecer ao Senhor, eu estar imerso no Senhor. Sabe aquela coisa? Eu não sei mais se sou eu, se é o Senhor, mas esse ambiente está tão bom. Você já teve alguma experiência dessa? Os irmãos têm saído para a rua, têm tido experiências assim. Mas às vezes você pode ter uma experiência dessa no seu quarto. Amém. Você não sabe quem é mais que está ali. Se é você ou se é o Senhor. E nesse momento, Deus está olhando qual é um desejo que Ele tem no coração. Ele quer isso daqui, ó. Vou fazer para Ele. Vou fazer para Ele. Vou agradar Ele. Porque Ele está me agradando. Eu vou satisfazer um desejo para Ele. Porque é lei. Se o Senhor falou, é lei. Então, irmãos, graças a Deus por esse livro. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, tem coisas nesse livro que nós já vamos entrar na mensagem, mas tem coisas nesse livro. Por exemplo, Pedro, teve uma vez que o Senhor Jesus estava com os discípulos ali, e o Senhor Jesus falou assim: viu, as pessoas estão dizendo várias coisas ao meu respeito. Uns estão dizendo que eu sou profeta, outros estão dizendo que eu sou isso, aquilo. Mas e vocês? O que vocês que estão comigo? Vocês que estão me vendo, estão vivenciando experiências comigo, o que vocês dizem que eu sou? Pedro rapidamente disse: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E aí, o que o Senhor Jesus falou? Pedro, bem-aventurado você. Pedro, você foi muito feliz em falar retamente quem eu sou. E o que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Você quer agradar o Senhor? Fale isso. Isso coloca Jesus num centro, isso faz com que Jesus seja o centro da sua vida. Jesus, declara, fala comigo: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Isso agrada a Deus, isso testifica com Jesus, porque quando Pedro falou, Jesus falou: opa, isso não veio da carne e do sangue, mas isso veio do Pai diretamente para você. Então quando a gente fala isso não é coisa da carne e do sangue, isso é coisa do celestial.
Então nós temos que falar mais isso, invocar mais o nome do Senhor, falar mais que Jesus é o Cristo, o Filho do Altíssimo. Nós temos que falar, porque do contrário, o que nós podemos falar de bom? Isso é algo muito bom, que testifica, logo já te leva para o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, vamos aqui o título, volta para o título, fazendo um favor. O título da mensagem: o apóstolo, o dispenseiro do mistério de Deus. Nós vamos falar sobre o apóstolo, mas nós vamos falar também sobre o dispenseiro do mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Vamos abrir aqui em Colossenses 2. Fala para o seu irmão do lado: você sabe qual é o mistério de Deus? Fala para ele, pergunta para ele se ele sabe. Você sabe qual é o mistério de Deus? Vamos ler Colossenses 2:2, aí você vai responder para ele, quer ver, ó? Opa, espera aí, Colossenses 2, versículo 2. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Está vendo? O que é Cristo? Mistério de Deus é Cristo. O livro de Colossenses revela que o mistério de Deus é Cristo como o cabeça. E Efésios revela que o mistério da igreja, o mistério de Cristo é a igreja como corpo. Então o mistério de Deus para Colossenses é Cristo como cabeça. Em Efésios, o mistério de Cristo é a igreja como corpo. Você vê? Então os mistérios estão sendo revelados para nós. Ó Senhor Jesus. E aqui no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1, põe o 1 também, fazendo um favor. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Paulo era o quê? Um apóstolo. Era ou não? Um apóstolo. Olha lá. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta. Essa palavra luta e apóstolo são inseparáveis. Quando você fala assim: ah, o apóstolo tal, parece tão bonito, mas esse nome vem acompanhado de luta, vem acompanhado também de sofrimento, vem acompanhado de renúncia. Parece bonito esse nome, apóstolo. Irmãos, é preciso muita oração por um apóstolo, porque é luta, é sofrimento, é renúncia a favor da igreja, a favor de cada membro. Mas nós já vamos falar sobre isso. Agora vamos lá em Colossenses. Ó Senhor Jesus. Então está revelado o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. Aleluia. Colossenses no capítulo 1. O versículo, deixa eu só ver um negocinho aqui. Versículo 13. Nós já lemos junto esse versículo que é tremendo, né? Olha lá. Ó Senhor Jesus.
o qual Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, para o reino do seu Filho amado. E o 14: em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Esses dois versículos são praticamente um necessário do outro ali. Por quê? Ele nos libertou da autoridade ou do império das trevas e nos transferiu, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Ou seja, irmãos, se não fosse pela redenção e pelo sangue derramado na cruz, nós ainda estaríamos no reino das trevas. Está vendo? Só por isso. É por isso que você essa noite está aqui bem agasalhado, com um cabelinho bem penteadinho, alimentado, o filhinho bem cheirosinho ali no colo do paizinho, porque os irmãos estão tão bem vestidos, bonitos, as irmãs com maquiaginha. Por quê? Por causa desse preço. Porque se nós estivéssemos ainda sob o império das trevas e não tivesse quem tivesse pago nada por nós, nem água para tomar banho a gente teria. Esse sol ele já teria já seria um caos, a terra estaria num caos. Mas o fato do nosso Cristo ter ido à cruz por cada um de nós e ter alcançado a redenção e ter derramado o sangue para perdão do pecado, da desobediência que houve lá no Jardim do Éden, hoje nós gozamos dessa vida. Aleluia. Mas porque foi alguém corajosamente que veio para essa terra e pagou o preço e fez esse transporte. Lembra que eu dei esse exemplo aqui, nós estávamos aqui, aqui é o império, aqui é a nossa vida, aqui embaixo é o fogo, e aqui é o império das trevas. Assim que a coisa acabasse, que a nossa vida cessasse, pumba, para o lago do fogo, porque no império das trevas já estava, não tinha salvação, era cair para o fogo e ficar eternamente. Mas aí o resgate, transporta, olha o transporte, transportou do império das trevas para o reino do Filho, para os braços do Pai. Olha o transporte. Você não fica feliz? É para dar um grito de alegria, não é? É para você sair da sua mente e falar: Jesus, você é demais, eu te amo, porque se não fosse por ti, o meu fim seria para o fogo. Mas irmão, quando que eu ia poder sair do fogo uma hora para respirar um ar mais decente, que eu estava enjoado já de inalar aquele enxofre, aquele cheiro ruim? Quando que eu podia sair daquele ambiente? Sair como? A eternidade, o fogo ia ser fogo eterno. Mas Jesus entra na frente e fala: é comigo, Pai, pode deixar. Você acha que era a coisa que ele mais queria? Mas ele não veio para fazer o que ele queria, veio para fazer o que era necessário. Veio para fazer o que o Pai determinou, pensando em você, pensando em mim, pensando em cada um aqui, pensando no nenezinho, pensando em todo mundo. Foi para todos, mas aquele não merece, mas foi para ele também. Então, esse transporte, irmãos, é algo que nós temos que lembrar todo o tempo. Ele nos transportou, mudou toda a ordem do universo. Ó Senhor Jesus. Então,
Por que será que ele fez esse transporte com a própria vida, Filho do Deus Altíssimo, num ambiente tão santo, tão limpo, tão agradável, desce daquele lugar tão maravilhoso, vem para essa terra, suja, imunda, paga um preço que não era para ele pagar, e a gente às vezes ainda tem as nossas dificuldades, tem às vezes nossas crises. Porque tem hora que a gente às vezes se sente aqui, ó. Não estou falando lá não, estou falando aqui. Às vezes a gente se sente meio longe do ambiente santo. Se sente aqui. Às vezes a gente não se sente aqui, no colo do Pai, no braço do Pai. Às vezes se sente aqui. Por quê? Quer ver? Vamos abrir lá em Romanos 8, versículo 6. Senhor Jesus, vamos entender um pouquinho por quê? Por que essas crises tem hora que a gente tem? Romanos 8, 6 fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então aqui, em outra versão fala assim: pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Está vendo? Então a mente aqui, ela é neutra. A mente é neutra. Ela está sujeita à carne ou ao Espírito. Está vendo por que tem hora aqui, por que tem hora aqui? Porque essa escolha de estar aqui ou de estar aqui não é do Senhor, é minha. Deixa eu tirar daqui, não quero deixar aqui também, quero deixar aqui, ficar aqui. Não gostei desse lugar aqui agora. Está vendo, irmãos? A escolha, irmãos, é nossa, está na nossa mão. O que eu escolho? Carne, o Espírito. O Espírito já foi mesclado com o Espírito de Deus, está regenerado, está pronto. Mas a carne é carne caída do pecado. Está aqui. Espírito regenerado, carne do pecado, está aqui. Eis a questão. Nos transportou? Transportou. Mudou nossa condição? Mudou. Trouxe para os braços do Pai? Trouxe. Mas todo dia eu tenho que fazer minha escolha. Amém. Aqui, ó. A mente posta na carne é morte, mas no Espírito vida e paz. Então todo dia eu tenho que levantar da minha caminha e falar: Senhor, é com o Senhor que eu quero estar. O meu dia está nas suas mãos, e eu não abro mão de passar meu dia contigo. Essa oração breve, rápida, tem meio que ser falo por mim, por obrigação. Ele já nos transportou, e agora a decisão é nossa. E aqui, olha só, em Romanos 12, um pouquinho mais para frente, Romanos 12, 2, fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Então, irmãos, a mente, para não ficar aí, uma hora aqui, uma hora aqui, uma hora aqui, ela tem que ser renovada. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser renovada constantemente, porque ela é neutra. Ela está sujeita ao Espírito ou à carne. Eu que tomo essa decisão. Oh, Senhor Jesus. Só que antes de transformar a mente,
é interessante, isso não está no alimento diário, mas é interessante a gente ver que o versículo 2 de Romanos 12, ele fala da transformação pela renovação da mente. Mas antes de renovar a mente, é necessário o versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? Então, antes de haver a renovação da mente, é necessário sacrifício vivo. Apresentar o corpo como sacrifício vivo. Irmãos, percebe que são coisas que as coisas que nos levam para o Espírito, às vezes são coisas que nós não gostamos muito de fazer. Vocês percebem que as coisas que nos levam para o Espírito são coisas que às vezes nós não gostamos de fazer? Vamos ser sinceros? O corpo, sacrifício vivo. O que é isso? Na época antes do Senhor, havia o sacrifício. O sacrifício que era colocado no altar era para perdão do pecado, e era colocado um animalzinho, o melhor do animal que o dono tinha, a ovelha mais bonita, mais gordinha, aquela mais obediente, aquela mais bonita, sem mancha. Ele pegava e colocava ela no altar. O que tinha lá no altar? Fogo. O fogo. E nós aqui é para nós nos colocarmos como um sacrifício vivo. A ovelhinha bonitinha era um sacrifício. Era um sacrifício mesmo, colocar a sua ovelhinha mais bonitinha no altar para perdão do seu pecado. Mas é o que o Senhor, aquele fogo pegava no animal, aquela fumaça chegava até Deus, agradava o Senhor e você era perdoado do seu pecado. Era assim antes de Cristo. Aqui que era aquilo? Aquilo era uma renúncia, aquilo era uma entrega, era contrário ao que você queria. Então, irmãos, antes de haver renovação, antes da gente pensar na renovação da mente, a gente tem que o quê? Nos colocarmos como um sacrifício vivo no altar. Lá vai ter fogo, e o fogo mata. Irmão, quanta coisa feia. Por que tudo isso? Para a gente ter um ambiente celestial na igreja. Porque isso, sacrifício vivo, renovação da mente, não é para qualquer ambiente, é para a igreja, é para um ambiente santo e digno, do qual Cristo é o cabeça. Então o sacrifício vivo é necessário para que haja o quê? Para que haja o quê? Controle absoluto do cabeça, e não meu, não seu. A igreja não deve ter a minha forma ou a sua forma, tem que ter a forma de Cristo. Nós estamos sendo conformados a quem? A Cristo. Então, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo é esse ambiente aqui, ó. Que jeito que você quer? Não, pergunta para o Senhor o jeito que Ele quer, não é do meu jeito aqui. Eu estou aqui como um sacrifício vivo. Eu quero que aqui o cabeça tenha controle. Mas para Ele ter controle absoluto e reinar sobre todos nós temos que ser em sermos um sacrifício vivo aqui. Aqui não tem melhor, não tem pior.
Somos todos um, Amém. do qual o cabeça é que manda. Amém. Por isso que fala assim, primeiro o corpo como sacrifício vivo, depois a renovação da mente. Renovação da mente é uma mente imersa em Cristo. Eu não penso eu não fico achando coisas, pensando coisas. Ai, não gostei disso, ai, não gostei daquilo, ai, não concordo com isso, não concordo com... Não! Lá quem manda é o cabeça. Cristo manda. Amém. Então eu descanso. É duro o discurso? Não é, né? É simplesmente se sujeitar. É que às vezes nós gostamos de dar nossas opiniões. Mas quando Cristo entra, cessa as opiniões. Não é assim? Quando nós vamos fazer algo, quando nós vamos nos reunir e tomarmos decisões, e algum irmão que está à frente desse trabalho, ele fala assim: o que vocês acham? Opa, agora é hora de você falar. Eu acho isso. Outro irmão: eu acho aquilo. Eu também acho. E eu acho, e todo mundo vai achar um monte de coisa aqui. Mas foi dada a oportunidade para a gente achar mesmo. Aí então, já que você acha isso, eu acho isso, você acha aquilo, todo mundo acha alguma coisa aqui, que tal nós fazermos assim? Ah, para mim está ótimo. Vamos fazer assim então. Combinado. Vamos fazer assim? Vamos. Ah, mas tem meia dúzia que falou: eu não gostei. Eu não gostei. A meia dúzia crescida, se for crescida, se for amadurecida, ela vai falar assim: eu não gostei, mas eu não mando. Não tem problema. Vamos ver como vai ser. Da minha parte, eu quero estar junto ajudando. Eu não gostei dessa ideia, eu não sou um com isso, mas da minha parte, eu quero ser um, porque eu não estou aqui fazer minha vontade, eu estou fazendo a vontade dele. E se foi escolhido assim, eu creio que ele encabeçou isso. Cristo encabeçou isso. Então eu quero simplesmente obedecer e descansar. Mas eu não gostei, mas eu vou obedecer. E tá vendo, irmãos? Isso que sabe o que é isso? É uma atitude madura. Eu não gostei, não vou cooperar, não quero saber, estou parando de reunir. Imaturo, criança, não quero saber. Tchau. Não é desse jeito. E a comunhão? Não gostou? Ficou bravo? Vem ter comunhão, irmão. Não gostei dessa decisão. Ah, não gostou? Ah, vem cá um pouco, deixa eu conversar com você, vem cá. Nós vamos tentar sim. Depois não pode mudar. Ah, pode? Pode. Ah, então tá bom. Tá vendo? A comunhão ajuda. Comunhão traz luz. Mas irmãos, tudo dá certo quando eu estou com um sacrifício vivo. Se não começar assim, uma igreja. Senhor Jesus. E o versículo 3 fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com... Vamos falar mais alto? Pense com... segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está vendo? Então eu não estou aqui para pensar de mim além do que convém. Isso o que é isso? É uma autoestima elevada. Eu sou especial. Eu não posso engolir qualquer coisa que fala lá não. Eu tenho uma autoestima muito elevada. Eu não aceito facilmente as coisas. Isso não é bom. Quando você recebe Cristo verdadeiramente no seu interior, a sua autoestima, acabou. Não tem autoestima. Tem Cristo. Ele é que manda. Irmãos, olha, sabe quem veio à mente? Saul. Lembra do rei Saul? O rei Saul, eu acredito que o rei Saul era um rei muito bonito,
alto, bonito, grandão. A Bíblia diz que dentre todos, né, os que estavam ali com ele, ele se destacava. Então se olhava todo mundo ali, Saul tem um destaque. Saul estava ali, ó. Saul tinha destaque, né? Ah lá, do ombro para cima ele se sobressaía a todos. Então era um homem de destaque. Aí foi dada uma comissão para ele, foi dada uma ordem para ele. Mas olha, essa ordem que foi dada, dentro da ordem que foi dada, ele não mentiu, ele não roubou, não fez isso. Ele só separou algumas ovelhas, uns boizinhos, porque ele queria ofertar como sacrifício para o Senhor. A intenção dele era boa? Era boa. Queria fazer, pegou os melhores dos animais lá do Amaleque, né? E queria ofertar. Olha, uma galinha desse tamanho, que dó matar uma galinha dessa. Vamos separar para o sacrifício. Um boizinho tão bonito desse, vamos separar. Deus pediu isso? Não. A intenção era boa? Era boa. Olha a mente dele onde foi. Que tal se eu separar uns negocinhos desse para o Senhor? A mente, ele se perdeu na mente. Deus o rejeitou. A unção que ele recebeu saiu dele. E ele ficou atormentado, né? Ele ficou possuído de espírito imundo. Uma intenção muito boa, mas não acatou a ordem que Deus deu, não obedeceu. Ele achou que sacrificar fosse melhor do que obedecer. Então, irmão, a insubmissão e a desobediência não tem nada a ver com cristão. Por isso que a gente tem que estar muito ligado com o que esse livro fala aqui. Nós temos que estar muito ligado com o falar atual. Quer goste ou não, é uma salvação para nós obedecermos. E posso falar? Segunda-feira que nós estivemos aqui, foi segunda? Terça os irmãos, cada irmão responsável por seu serviço, esteve aqui. E aí nós fizemos aqui, antes de começar a reunião, fizemos aqui uma imersão. Cada um pegou o folhetinho da imersão e imergimos no folhetinho. E alguns oraram com o folhetinho, outros fizeram declaração com o folhetinho. Eu também li o folhetinho e citei um versículo que baseava no folhetinho. Irmãos, foi maravilhoso. Nós começamos uma reunião aqui cheia de vida, cheia de vida. Ah, mas é o folhetinho, não é a Bíblia. Mas tinha um apoio do versículo. O escrito do folheto estava com base bíblica. Não era qualquer falar. Não estava falando não estava falando de churrasco, não estava falando de praia, não estava falando disso. Estava falando da edificação da igreja, estava falando de Cristo, estava falando de algo elevado, com base bíblica. É uma delícia. Quem esteve aqui pode presenciar. Eu convidei alguns irmãos do meu grupo, eles não puderam vir, senão eles iam testificar o que eu estou falando. Foi muito gostoso. Então, às vezes nós nos apegamos às vezes a algumas coisas e nos fechamos e não deixamos a coisa acontecer. Mas quando a gente deixa acontecer, quando a gente obedece, a gente sente que a gente é parte disso. A gente sente que eu estou sendo um. A esposa do Caleb, Kathleen, a Evelyn, eu confundo as duas. A Evelyn, ela não conseguia ficar sentada na cadeira. Ai, irmãos, eu estou tão feliz, irmãos, com essa palavra. E ela estava feliz.
ela estava radiante. Irmão, quanto mais a gente obedece, mais a gente quer fazer, mais a gente está, sabe, é para isso que eu estou aqui. Agora, quando eu não obedeço, não estou falando que você deve obedecer e que você não deve, a escolha vai ser sua, mas quando você obedece, é gostoso, você sente, algo tudo fica fluido, mas quando não obedece, trava, tem algo que não está legal, aí a cara fica meio carrancudo, sabe? Vamos ser obediente. Assim a gente não perde a unção. Ó Senhor Jesus. Bom, então, aí tem um versículo aqui em 2 Coríntios. Vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios 5. Espera um pouquinho, 2 Coríntios 10, desculpa. Fala assim, ó. O versículo 3. 2 Coríntios 10, 3, tá bom? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo 4. Pois as armas da nossa milícia, quando você lê milícia, pode ser traduzido como combate. As armas do nosso combate não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O versículo 5, derrubando e toda altivez que se levanta, Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha lá, está vendo? Então, todo e qualquer argumento, né? Em algumas versões, fala assim, ó, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, irmãos, se a mente é neutra e ela está sujeita à carne e o espírito, é necessário que ela seja levada cativa a Cristo. É necessário que a gente dê uma parada e fale, opa, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É ou não é? A mente tem que ser levada cativa à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus, tudo que é feito em obediência a Cristo é bom. Tudo que você faz em obediência a Cristo é bom para mim. E o que eu faço em obediência a Cristo é bom para vocês. Percebe? Que se eu estou fazendo algo em obediência a Cristo, isso está sendo bom para o corpo. Quando você faz algo em obediência a Cristo, isso é bom para o corpo. Quando todos nós fazemos algo em obediência a Cristo, isso edifica a igreja, porque é bom para o corpo. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. O alimento diário na segunda-feira fala que Deus quer ter a primazia em nosso viver. Está vendo? Por que Ele quer ser o primeiro em nosso viver? Por que Ele quer ser o primeiro? Porque Ele sendo o primeiro, tudo vai rolar bem. A mente vai ser cativa nele, né? Eu não vou dar moleza para a carne, eu vou estar nele. Por isso Ele tem que ser o primeiro a ser buscado, o primeiro a ser amado, o primeiro a ser pensado, mente cativa nele, mente amarrada nele, tudo nele, para não dar margem para a carne,
porque daí há distanciamento. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo que é feito com obediência, que você faz em obediência a Cristo, é bom. Você não está fazendo só bem para você, é para o corpo. E lembra aquele versículo que a gente lia há uns tempos atrás em Isaías? Acho que é Isaías 57, assim, o alto, o sublime, o alto, o sublime, o que fala lá? O que vive eternamente, o que vive eternamente, o grande, o cujo nome é santíssimo, né? O alto, o sublime, o que vive eternamente, ou que vive para sempre, cujo nome é santíssimo. Irmãos, quem é esse? Esse é o nosso Deus. É a autoridade. Você não precisa nem falar que ele é autoridade máxima. Não é, ele é autoridade. E é autoridade, ponto final. É o que manda e desmanda. Porque assim diz o alto. É muito rico esse versículo, né? O que habita a eternidade e cujo nome é santo. Alguns lugares fala cujo nome é santíssimo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, esse versículo mostra o que para a gente? Deus, autoridade. Nós temos que entender, irmãos, que se Deus quiser acabar com essa terra aqui, é isso aqui, mas Ele só não acaba por causa disso aqui. O que Ele escreveu aqui não é de acabar com a terra. Um meteoro vai se chocar com a terra. Relaxa, não tem nada disso. Não é o que está escrito aqui. E aqui a gente acredita de olho fechado, não é? É aqui que a gente acredita. E aqui está falando que nós estamos passando por um processo de salvação, que nós já fomos remidos, nós já fomos redimidos, nós estamos sendo transformados, estamos sendo também conformados e logo vamos ser glorificados. Esse é o processo final da nossa salvação. E aí nós vamos para os braços do Senhor. Amém. Né? Muitas coisas vão acontecer. Apocalipse está cheio dessas revelações. Mas o fato é que é isso que vai acontecer. Deus não vai destruir a terra com meteoro, nem com qualquer outra coisa. Mas posso falar? Se Ele quiser, Ele pode? Ele pode, porque Ele é Deus. Os irmãos que viajam de avião aqui, ou que já viajaram de avião, quando o avião está lá em cima e não tem nuvem embaixo, você olha lá embaixo, você fala assim: gente, como pode Deus ter controle sobre tudo e todos que estão aqui nessa bola bonita aqui, né? Como pode? Você fica pensando, como que é esse controle? Que arranjo é esse? Nós somos tão pequenos. Você olha as luzinhas lá, você vê o desenho lá, você fala: gente, somos umas formigas aqui, Senhor. Muito pequeno, somos muito pequeno. Mas quando a gente desperta o nosso ego, ele quase bate no avião lá em cima, né? É enorme, tem hora o nosso ego, terrível, não é verdade? Mas assim, esse versículo mostra que Deus é um grande oleiro, né? O grande oleiro, com barro na mão. Ele está fazendo o quê? Os vasinhos. Fez os vasinhos. Um monte de vasinho. Só que tem o seguinte, até falei para os irmãos na reunião em casa. São vasos, alguns vasos são vasos de honra e alguns vasos são vasos de desonra. Tem dois tipos de vaso rolando por aí. Uns são para honra, outros para desonra. Mas saiu todos da mão do oleiro. O grande oleiro fez um monte de vaso. Uns foi feito para desonra. Mas eu creio que todos nós aqui somos para honra. Amém. Você não crê? Amém. Fala para o seu irmão do lado. Amém.
somos vasos de honra para o Senhor. Esses vasos, dentre esses vasos de honra, Deus pega um vaso desse, não é vaso mais bonito, não é um vaso mais com barro melhor, não é. Dentre todos esses vasos, Deus pega um vaso desse e fala: você é o vaso representante meu nessa terra, o vaso representativo. Quem é esse vaso representativo? O apóstolo, o dispenseiro de Cristo. Mistério de Deus é Cristo. O apóstolo é o dispenseiro de Cristo. Deus pega um vaso e fala assim: você é meu representante aqui. Foi isso que ele fez com Paulo? Foi, Paulo, você é meu representante aqui. Mas primeiro Paulo tinha um ego muito grande, e ele era muito o quê? Zeloso. Paulo era zeloso, mas tinha um ego muito grande, perseguidor da igreja. Mas ele era representante de Deus, apóstolo. Moisés era um vaso, vazinho, igual a gente, mas representante. Não tinha nada de melhor no Moisés, do barro do Moisés. Era barro igual a gente, mas representante de Deus. E aí, um determinado momento, a irmã de Moisés falou assim: acaso Deus só fala por Moisés? Será que não fala por nós aqui também? Será que nós só temos que obedecer esse Moisés? O que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa, porque ela levantou ali uma rebelião. E aquilo ali, né, foi só uma pontinha do iceberg que apareceu ali. Havia talvez muita coisa no interior dela. Mas o que aparece ali, essa fala assim: poxa, mas só porque ela falou isso, ela ficou leprosa? Deus também, ele é durão, né? Não, Deus viu o interior dela. O que ela falou foi só uma pontinha. Mas Deus sabia o que ela tinha no interior dela. Ela foi contra, não foi contra o barrinho qualquer, o vasinho, mas foi contra a autoridade que estava nesse barro, a autoridade representativa. Quando nós vemos um irmão com autoridade representativa, não veja se o que ele está falando é bom ou ruim, se você gosta ou não gosta. Obedeça. Sabe por quê? É bom para você, é bênção para você. Obedeça. É autoridade. Ah, mas é um barro igual eu. É um vaso, sim, mas tem autoridade representativa. É vaso representante. Respeita e obedece. Não seja contra. Não gostou? Fala com o pai. Pai, essa autoridade deixou meio triste. E fala. Mas quando vem, obedece. Esteja junto. Não esteja separado. Não é saudável. Miriam só falou que Deus não fala. Miriam só falou que... Acaso Deus fala só por Moisés? Será que a gente tem que obedecer? Ela só falou isso. Mas ficou leprosa. Porque a origem do falar era uma rebelião. Às vezes você fala pouca coisa, mas não fale. Porque a origem pode ser uma rebelião. É algo sério, irmãos. Aqui, fala assim, olha, quem verdadeiramente quer o bem do corpo de Cristo, deve submeter-se aos sofrimentos
que lhe sobrevém ao cuidar da igreja. O apóstolo deve estar pronto para sofrer pela igreja. Está vendo? Olha o papel do apóstolo. O apóstolo tem o seu papel de destaque. Ele é o máximo entre os demais. Não está falando isso. Está falando o quê? Que ele está pronto para sofrer. Está vendo? Está pronto para entrar na frente, né? O que ele fala, o apóstolo está pronto para entrar na frente e ser um escudo para nós. Esse é o papel do apóstolo, o primeiro a sofrer, o primeiro a sentir dor. Paulo, olha a história de Paulo. Quanto sofrimento, quantos açoites. E depois foi preso, e na prisão cantava. Irmãos, o apóstolo, temos que orar muito pelo apóstolo. É sofrimento, é luta, é renúncia, é o que ele mais tem. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, ó Senhor Jesus, 2 Coríntios, deixa eu ver se eu não vou ler alguma coisa que não tem nada a ver. 2 Coríntios 1, ó Senhor Jesus, fala assim: pois assim como os sofrimentos do Cristo, pode deixar que eu vou ler aqui, pois assim como os sofrimentos do Cristo são abundantes para nós, assim também por meio de Cristo a nossa consolação é abundante. O versículo 6 fala assim: mas se fomos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, e se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual opera em suportar os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Olha lá, olha o que Paulo fala aqui, está vendo? Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual opera em suportar os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a respeito de vós é firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sois da consolação. Olha lá, sofria, mas era consolado. Então, o ganho desses apóstolos, eles vêm com o sofrimento, com a luta, com a renúncia. Não faz o que quer, faz o que Deus manda. É uma vida de total renúncia. E dói, quando bate, dói. Falam mal, criticam, zombam, mas tem a consolação. E da onde vem essa consolação? De homens? Claro que não. Deus consola, né? Deus de toda consolação consola, porque é autoridade representativa. É qualquer vaso? Por um lado é, mas tem autoridade ali. É o mesmo barro que nós? É o mesmo barro, feito pelas mãos do lírio, mas tem autoridade ali. Então, quanto a nós, obediência. Por que a gente fala tanto de obediência? Porque é o melhor para nós. É o melhor, salvação, é bênção. O contrário de obediência não vai ser bom, não vai ser bênção, não vai.
Senhor Jesus. E aqui na página 53 do Alimento Diário, fala assim, para finalizar, tá bom? Vocês estão cansados de ficar me ouvindo aqui? Estão com sono? Pressa de ir embora. Ainda bem que não. Todos falaram que não, fiquei feliz. Estou brincando, irmãos. Eu amo vocês. Vamos aqui em Filipenses, eu já vou encerrar, tá bom? Efésios, Filipenses, deixa eu ver aqui, o capítulo 2, Filipenses 2, eu não marquei aqui, mas é o versículo 1, olha que fala aqui, ó. Pode deixar que eu vou ler aqui, os irmãos querem ler junto? Querem ler junto? Então vamos por lá, Filipenses 2, versículo 1, e pode também do 1 ao 4, vamos ler do 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhado afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pronto. O que eu posso acrescentar? Sabe o que requer agora? É a prática, entranhável afeto de amor, né? Considerar o seu irmão superior. Eu falei isso ontem lá no grupo, no nosso grupo de reunião de casa. Aqui ninguém é superior a ninguém, né, Sandra? Ainda citei o exemplo do Adriano. O Adriano faz pouco tempo que se reúne. Falei, é superior a mim. Quando eu falo com ele, eu não falo quando, ei, você tem pouco tempo de igreja, você me respeita. Não, falo com todo respeito com ele. Um respeito que merece respeito. Falo de baixo para cima com ele. E ele faz assim comigo. É isso que nós temos que fazer com os irmãos. Os irmãos sempre superior a nós. As irmãs. A devolutiva sendo essa, plenitude. Agora o que nós vamos fazer com tudo isso que nós ouvimos? Nós vamos dispensar para o nosso próximo. Esposo dispensa para a esposa dispensa para o esposo, pais dispensam para os filhos. Vamos dispensar o mistério de Deus, que é Cristo. Vamos dispensar Cristo. Agora, se eu não tenho nada aqui no interior, eu não posso dispensar nada. O que tem na dispensa? O irmão vem na minha casa tomar um café. Irmão, estou com vontade de tomar um cafezinho agora mesmo, irmão. Aí eu abro a dispensa. Ô Gi, você não comprou café? Não tem café? Não tem café. Irmão, não tem café. Puxa. Dá uma água. Ô Gi, comprou água? Comprou água? Não tem água. Dá da torneira. Não pagou a conta da torneira, da água. Não tem água na torneira. Irmão, tchau, vai. O irmão saiu seco. Por quê? Não dispensamos nada. O irmão se autodispensou, irmão. Tchau, estou indo, né? Então, irmãos, nós estamos aqui para ser esses dispenseiros. E começa dispensando na sua casa, né? Ô irmão, para ser dispenseiro tem que dispensar na rua? Não, dispensa em casa, começa em casa. Dispensa tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo para o seu esposo, a esposa para o marido, invoca o Senhor, lê um versículo, sai com um versículo de casa, ou com a folhinha da imersão, se você tem facilidade com a folhinha da imersão, sai com a folhinha da imersão, uma delícia. Eu não consigo ler os 4 tópicos da imersão, mas eu pego um
pego um, pelo menos um. E não consigo ficar com ele inteiro também, eu pego um pedacinho. E às vezes eu pego também, às vezes não pego. Mas quando dá eu pego um versículo, fico com um versículo, leio um trechinho da Bíblia, um pequeno. Às vezes não consigo ler a Bíblia. Pego a imersão, pego o alimento diário eu leio todo dia. Mas tem que ser todo dia, irmãos, a renovação aqui. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração final. Ó Senhor Jesus. E aí nós vamos encerrar a reunião, tá bom? Senhor Jesus, agradecemos a Ti por estar aqui no nosso meio. Enquanto eu falava, eu creio que o Senhor estava olhando o interior de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu creio que o Senhor agora irá continuar traduzindo toda essa mensagem da mente para o coração. Enfim, que os irmãos, nesse momento, os irmãos sejam aqui enchidos completamente. Qualquer espaço que ficou vago, aproveita, Senhor, que estamos aqui para o Senhor encher todo o nosso ser com Teu Espírito. Entra em nós, se mescla a nós, porque a nossa vida é Tua. Ó Senhor Jesus, nós pedimos aqui a Sua bênção sobre cada um dos irmãos que estão aqui. Ó Senhor Jesus, pedimos também a bênção do Senhor sobre os irmãos que estão doentes. Esteja junto com o Caleb, sarando o Caleb, restaurando a sua saúde, a sua vida, também a sua esposa. Ó Senhor Jesus, cuida do Caleb e da esposa. Cuida também do retorno para a casa do Graner com a Silene. Traga-os em paz para casa. Senhor Jesus, também abençoa e cura e sara a vida do irmão Romildo. Restaura por completo a sua saúde, livrando-o de todo mal. Também qualquer irmão que esteja doente, a minha mãe, esteja sarando a minha mãe, curando ela de todo mal. Qualquer irmão que esteja aqui doente, às vezes nem sabe, aproveita, Senhor, e cura-nos completamente. Sara a sua igreja de toda e qualquer anormalidade ou enfermidade, e leva-nos, Senhor, uma mente cativa, um espírito obediente a servir o Senhor e agradar o Senhor, e estar junto com os irmãos em total unidade. Obrigado, Senhor, por tal reunião maravilhosa. Nós Te amamos, Senhor. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Sobre graça recebi, e da Irmãos, plenitude tem um macarrão, viu? renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor